Olá, queridos, aqui no Instagram. Eu sou o Felipe Mouta, professor da Bíblia, curioso, estudioso, um filho de Deus que busca agradar ao Pai, estudando aqui as Escrituras, e a gente tem procurado, né, toda semana estar aqui na Jornada Bíblica. Já quero dar o meu boa noite à Gabriela, que se batizou ontem, está aqui ao vivo com a gente. É interessada e curiosa nas escrituras, aluna de Antioquia também. Gabi, já estamos ao vivo. Esse vídeo vai ficar disponível sempre no meu Instagram, no meu perfil, mas ele também vai, né, depois para o Facebook e para o YouTube. Aos pouquinhos eu estou levando tudo para o YouTube. Se você quiser, você que também assistir esse vídeo em outro horário, quiser acompanhar toda a jornada desde o Gênesis, tá? Toda semana a gente tem feito aí lives com os livros da Bíblia. Isso já desde 2020. De vez em quando tem uma interrupção, mas eu retomei esse ano e a gente está terminando aí o Novo Testamento. Livro por livro. Tem muita gente que traz essa demanda, essa necessidade. Olha, eu queria muito fazer um estudo, um panorama bíblico, né? Eu queria estudar a Bíblia livro por livro. Então, surgiu aí no nosso coração. Que legal, Gabriela. A Casa Sacerdotal está reunida. Nossa, que unção. Senti aqui. A gente sempre fala ao vivo e fala na internet. Deixa eu dar uma boa noite para quem chegou aqui também. Tá chegando gente, glória a Deus. A gente sempre, quando fala para uma câmera, eu oriento assim os professores, né? A gente tem que falar acreditando que tem alguém ouvindo, porque a reação é fria, né? A gente não está aqui falando com uma plateia que demonstra no rosto que está aprendendo, que está entendendo, que aquela palavra é transformadora, faz diferença na vida dela. Quando a gente prega para uma plateia é diferente. Quando a gente faz algo online, a gente tem que ter muita fé que aquilo ali que a gente está falando serve, funciona, abençoa. E eu conheço o pessoal aí da sua Casa Sacerdotal, né? Conheço quase todos. Era o grupo que a gente liderava lá no Rio de Janeiro ano passado, e hoje está com a nossa irmã Rosália. E é um grupo que tem crescido, que tem perseverado. Então eu me emociono porque dessa vez eu não vou precisar nem acreditar que a minha palavra aqui tá chegando. Eu sei que está chegando e tá tocando a vida de vocês. Pessoal, se a gente tiver problema com a internet e som, também vocês podem escrever, avisar, né? A gente está tentando aqui fazer o melhor para que tudo se restabeleça, mas de vez em quando dá uma falhada. Nesses minutos iniciais, então, enquanto eu explico aqui o propósito da live, para que nós fazemos o que fazemos, eu vou pedir para vocês irem divulgando a live. É só clicar aqui no aviãozinho e vai aparecer um monte de amigos seus. Você vai enviando essa live para os seus amigos, porque às vezes a pessoa esqueceu que é segunda, 8 da noite, que a gente está aqui. Então você envia aí para os seus amigos. E mesmo que a pessoa não assista agora, fica, né, na caixa de mensagens da pessoa, ela pode assistir em outro momento. Então estou clicando no aviãozinho aqui, estou enviando essa live para o número de pessoas que você quiser. Vai enviando aí, você vai alcançar sua rede de amigos e essa live vai chegando aí até mais pessoas. Já teve live aqui que chegou a 600 pessoas, né? Em algum momento, não quer dizer que a pessoa assistiu tudo, mas em algum minuto ela parou e ouviu, e a palavra pode ter tocado, abençoado a vida dessa pessoa. Então, estou enviando aqui para os meus amigos queridos. Você também pode fazer o mesmo, tá bom? É isso. Jornada Bíblica aqui chegando no Instagram, no Facebook, no YouTube, para abençoar então a vida de pessoas. No iniciozinho, boa noite para quem chegou. Então, Diego, precisamos ter uma chamada de vídeo, Diego. Precisamos conversar. Regina, boa noite. André, acho que foi meu aluno. Será que foi esse André que está aqui com a gente? Boa noite, Zaninha. Boa noite a todos mais que estiverem entrando e aí por acaso eu não tenha reconhecido aí pelo nome do seu perfil. Tá? Eu quero que hoje a gente possa ter um momento interativo, onde a gente possa estudar a Bíblia aqui, eu falar com vocês os textos e vocês comentarem aquilo que está abençoando a vida de vocês, aquilo que vocês estão recebendo.
também essas lives são momentos onde a gente que está morando em outro estado, a gente se sente se reaproximando de tanta gente. Ex-colegas de trabalho, ex-alunos. Boa noite, André. Pessoas que congregam na nossa igreja, pessoas que congregam em outras igrejas. Então, é um momento que a gente se aproxima. Eu acho muito, muito válido. Pega a sua Bíblia, seu caderno, seu material para anotações. Nós vamos orar, nós vamos estudar juntos aqui. Hoje, a carta aos Colossenses, tá? Semana passada foi Filipenses, agora é Colossenses. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você acha, o que você espera dessa live, desse estudo de hoje. Se você nunca leu, ou se você lembra algum versículo que te marcou, tem um texto que você acha importante falar, se você pensa na carta aos Colossenses, você se lembra desse texto? Coloca aqui pra gente, só pra gente se situar, e a gente já vai começar a nossa live orando aqui, tá bom? Uma forma da gente estar próximo de Deus e próximo uns dos outros. Amém? Boa noite. Vamos orar. Pai querido, eu quero me conectar contigo de forma mais íntima nessa noite, através do conhecimento da palavra, como o Senhor sempre fala com a gente, através da palavra. Como o Senhor me corrige, como o Senhor me inspira na palavra. Eu quero, Senhor, não adaptar a Bíblia ao meu pensamento, eu quero adaptar todas as minhas ideias à Bíblia. Eu quero adaptar o meu comportamento, o meu temperamento, os meus instintos, todas as minhas tendências, Senhor. Todas as minhas paixões e vontades, eu submeto agora à Bíblia. Eu quero pedir, Senhor, que essa palavra chegue ao coração das pessoas. E toda e qualquer pessoa que esteja assistindo agora, seja aqueles que estão ao vivo, seja aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, que de alguma forma todos possam ser abençoados por essa palavra, receberem algo da tua parte, talvez uma frase, talvez em algum momento um versículo possa atravessar o coração dessa pessoa e trazer transformação. Então eu oro, Pai, para que essa live seja uma porta de um começo, de um recomeço para a vida de alguém. Que talvez ela assista essa live e possa assistir outras mensagens. E assim ela se reconectar contigo. Que haja libertação, que haja cura, que haja salvação através daqueles que vão ouvir essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra fizer sentido para você também, encaminhe, torne conhecido. Porque não é só a live dos Colossenses, né? A pessoa às vezes chega por um vídeo e ali ela vai conhecendo outros vídeos e outros livros da Bíblia, né? Eu tenho essa experiência de ler a Bíblia, de procurar ler anualmente a Bíblia. Às vezes passa de um ano, mas a gente está sempre lendo a Bíblia. Então, muita gente já leu a Bíblia toda, lê a Bíblia toda de novo, de novo, de novo. Principalmente o Novo Testamento, né, que acho que é uma leitura mais simplificada, fácil de entender. E eu tenho tentado ajudar as pessoas aqui através dessa jornada livro por livro da Bíblia, tá bom? Se você perdeu algum, vai no meu perfil aqui no Instagram, assiste as lives anteriores. Você pode também procurar lá no meu canal no YouTube, Felipe Mouta, tá? Lá tem tudo também, desde o Gênesis para você. Às vezes você quer estudar, você vai dar uma aula, precisa dar aula sobre Atos dos Apóstolos, sobre a Carta aos Romanos, sobre os Evangelhos, o livro de Isaías. Certa vez uma pessoa me pediu sobre os profetas, aí eu fui e mandei as lives aí dos profetas. Então, nosso desejo aqui é deixar algo de conteúdo para o futuro da igreja, não só para o presente, né? Quando a gente tem a oportunidade de deixar gravado, é para deixar registro. Se eu pudesse falar de Então, na jornada, só para situar você que está começando, jornada bíblica é essa jornada livro por livro, e a gente sempre vai falar algumas coisas em todos os livros, tá? A gente vai falar o tema central daquele livro, quem escreveu aquele livro da Bíblia, qual o versículo mais importante, ou os versículos mais importantes. Eu também destaco ali porções do livro da Bíblia que eu acho interessante, importante para todo mundo, e alguma outra curiosidade sobre aquele livro para o teu crescimento, para a tua edificação. Mas a jornada não é
um lugar onde eu vou falar de polêmicas, onde eu vou trazer informações para sua mente, para você ser um cara curioso e apenas ter uma informação bíblica. Informação é diferente de formação. Eu não quero que você seja um cara que tem versículos decorados ou que tem apenas textos, na mente. Eu quero que você seja alguém que ama a Deus e que quer conhecer a Deus. Eu sempre falo isso, A gente conhece a Bíblia porque quer conhecer a Deus. A gente não conhece a Bíblia porque quer conhecer a Bíblia. Tem muita gente que quer conhecer a Bíblia. E aí fica um estudioso do livro. Mas a gente precisa conhecer a Bíblia porque se a Bíblia e ela é de fato, aquilo que Deus deixou que eu conhecesse sobre ele, porque Deus é muito maior do que a Bíblia, mas aquilo que ele permitiu que eu conhecesse, eu quero conhecer tudo, de capa a capa. Eu quero conhecer sobre essa pessoa. Quem é Deus? Eu quero conhecê-lo. Então, se o que ele deixou para conhecer está aqui, eu quero conhecer tudo. Amém, gente? Então, sempre a gente vai traçar essas partes principais de cada livro. Tema central, autor, contexto histórico, quais os versículos mais importantes, curiosidades sobre o livro. Vamos tentar, então, hoje caminhar na Carta aos Colossenses. Qual é o tema central do livro? É a supremacia de Cristo. Tá? É um livro sobre Cristo. É a visão de Paulo sobre Cristo. Paulo era cristocêntrico, ou seja, a teologia dele, o ensinamento dele era sempre colocar Jesus no centro de tudo. Então, essa é a carta onde ele mais fala dessa supremacia, dessa pré-existência de Cristo, dessa colocação de Cristo em primeiro lugar. Quantas vezes na nossa teologia, na nossa pregação atual, a gente encontra tanta pregação, talvez até bem intencionada, Eu não consigo imaginar o pior das pessoas, mas às vezes pregações que estão muito em torno do homem, daquilo que Deus pode fazer pelo homem. Você já não ouviu muita coisa assim? Pregações que falam para curar um casamento que está quebrado, para curar uma vida que está presa no vício de drogas, para curar alguém que tem algum problema de saúde física. Quantas vezes alguém se aproxima de Deus? E é legítimo, tá? Você pode se aproximar de Deus se você está vivendo uma crise. Às vezes as crises são formas de Deus chamar a nossa atenção. Mas depois que você olha para Ele, você deve colocá-lo no centro. Você não deve buscá-lo apenas para que Ele supra as suas necessidades. Não é sobre você o Evangelho, é sobre Cristo. O culto não é para mim. Eu vou cultuar a Deus. Eu vou entregar algo a Deus. Então a gente tem visto hoje muita doutrina, muita pregação, muito centrada na necessidade do homem. E na verdade, o que o homem mais necessita é se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. É isso que a gente tem que pregar. Paulo então era muito cristocêntrico, porque ele vai dizer, olha, eu deixei tudo por causa do Evangelho. Quando eu tive a revelação do Evangelho, eu abandonei tudo que eu podia abandonar para me entregar ao Evangelho de Cristo. A essência é o Evangelho, a essência é Cristo. Colossenses 1,16, vamos começar então? Vamos lá, tem muitos versículos conhecidos, se você está com sua Bíblia aí comigo, Colossenses, você vai relembrar de muitos textos conhecidos que viraram músicas, Vamos começar no 13, Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, Não é uma democracia, Nós estávamos debaixo de um tirano, de um ditador, de um dominador de trevas. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba a diferença de palavras, Império de trevas e reino. Ele não fala do império das trevas para o império da luz. Ele fala do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, existe um rei, ele é o soberano, ele é o rei desse reino, mas é um reino de um filho amado do Pai. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, é tudo sobre Jesus. Como eu falei, o tema central dessa carta, o autor é Paulo, e o tema central é a supremacia de Cristo. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Uau! Tem muita coisa para a gente meditar aqui, mas eu vou tentar falar para você de forma mais simplificada possível. Deus, ninguém nunca viu, né? O homem não pode ver a Deus, né? Isso aí é uma frase que você já ouviu, que desde o Antigo Testamento era citado, né? Que se alguém visse o Senhor morreria. Mas Paulo vai dizer, olha, Jesus em carne é a imagem, parece até um paradoxo, né? Imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas em Jesus eu vi o Deus invisível. Então, nele nós temos a redenção dos pecados, ele é o Filho amado, ele nos tirou do império das trevas, ele é a imagem do Deus invisível. E ele continua dizendo, o primogênito de toda a criação. Então vamos pensando aí palavra por palavra, tá? Como eu expliquei esse paradoxo, imagem do Deus invisível, eu vou explicar também isso aqui, tá? Primogênito é a palavra que a Bíblia usa para falar do filho mais velho, ok? Ou filho mais velho. Quando alguém só tem um filho, diz que ele tem um unigênito, né? Em João 3,16, o Evangelho de João diz que Deus deu ao mundo o seu unigênito, o seu único filho. Em Hebreus 1, fala que Deus introduz o primogênito no mundo, se referindo a Cristo também, não mais como filho único, mas como filho mais velho. Então, Cristo, quando vem ao mundo, ele vem ao mundo como unigênito. Mas quando ele sobe aos céus, ele sobe como primogênito. Quando ele adentra nos céus, ele é o filho mais velho. Porém, o que é confuso nesse versículo 15 é o que gera, às vezes, um ensinamento errado, né? Quando fala que ele é o primogênito de toda a criação. Muita gente entende esse texto aqui como se Jesus fosse... Deus tem uma obra da criação e Jesus seria a primeira obra que Deus criou. Colocando Jesus não na posição de Deus, mas na posição de alguém criado por Deus. Tá? Então algumas pessoas pegam esse versículo e podem querer te refutar com isso, né? Negando a divindade do filho, dizendo, olha, ele não é Deus, ele é um filho criado por Deus. E aí usa o texto, olha, está dizendo que ele é o primogênito da criação, ou seja, ele também é uma obra criada. Só que, eu já expliquei isso aqui em diversas lives, quem me acompanha está cansado de ouvir, não se pode interpretar isoladamente, tá? A Bíblia foi escrita sem divisão de capítulos e versículos. Então, o versículo 15 está dentro de uma construção argumentativa de uma carta. O ideal até é que você leia Colossenses de uma vez só. Né? Pega uma carta que seja pequena da Bíblia e leia de uma vez só. Porque ela não foi escrita com capítulos e com versículos, ela foi escrita como carta. Lá pelo ano 1200, se não me engano, dividiram em capítulos, e pelo ano 1500 o Brasil estava sendo descoberto, dividiram em versículos. Então, assim, o texto original é muito mais antigo aí. Pelo menos mais de um milênio, era 100 capítulos e 100 versículos. Então, essa divisão é para ajudar você a localizar os textos, mas ela não pode ser para isolar e fragmentar. Quando alguém disser para você, Jesus é a obra da criação, ele foi criado porque ele é o primogênito da criação, você vai explicar o que está no versículo 16. Porque nele foram criadas as coisas no céu e na terra. Então ele não foi obra criada. Ele é o princípio de tudo. Né? Ele é o princípio de tudo. E eu vou mais fundo nisso aí, calma. Né? Porque Paulo não está falando no versículo 15 da criação de Gênesis 1. Eu vou provar isso aqui na frente, tá? A criação que ele está falando é a criação que ele falou do reino do seu Filho amado. Tirou do império das trevas e fez uma nova criação. 2 Coríntios 5,17, na própria linguagem de Paulo, ele fala que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Né? Quem está em Cristo é uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Lembra disso? Na live de Coríntios? Então, houve uma nova criação, uma recriação. É dessa recriação, que é de arrancar alguém do império de trevas e transportar para o reino do seu Filho amado, que ele está falando, olha, Jesus é o primogênito da criação. Ok? Nele foram criadas todas as coisas,
nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele não está diminuindo a supremacia de Cristo. Ele está afirmando que tudo foi criado por ele e para ele, por meio dele. Lembra quando João 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, que sem ele nada do que deveria ser feito teria sido feito. Ele é a própria palavra. Então, ele é o primogênito, ele é antes de todas as coisas. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Você não pode dizer que ama Cristo, mas não gosta da igreja. Essa é uma outra heresia dos dias atuais, tá? Tem gente que nega a divindade do Filho de Deus, mas tem gente também que nega a igreja, né? Fala que Jesus sim, igreja não. Como é que você pode amar a cabeça e não amar o corpo? Eu só quero o cabeça, o corpo dele eu não quero. Então, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, de novo, ele usando a palavra princípio, e o primogênito dentre os mortos. Então, assim, para quem usa a palavra primogênito lá do versículo 15, entendendo que o primogênito é a primeira obra criada, essa pessoa encontra um problema no versículo 18, porque usa a mesma palavra, dizendo que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Se você entender primogênito literalmente como a primeira coisa, o primeiro filho, sempre primogênito é primeiro filho, sempre é primogênito é porque não teve outro antes dele, no sentido de ter sido criado primeiro. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Jesus é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos? No Antigo Testamento, Elias ressuscitou um morto. Eliseu já estava morto quando um corpo caiu nos ossos dele e esse corpo ressuscitou. Pessoas ressuscitaram dos mortos no Antigo Testamento. Jesus, no ministério dele, tem registro de pelo menos 3 ressurreições. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Pelo menos 3 ressuscitaram dos mortos no ministério de Jesus. Eu digo pelo menos 3 porque Mateus diz que quando Jesus ressuscitou, foram registradas ressurreições. Várias pessoas apareceram vivas também. Mateus faz esse registro lá. Houve um terremoto e mortos ressuscitaram. Então, muita gente ressuscitou dos mortos antes de Jesus. Então, olha o cuidado com a literalidade da palavra primogênito. Por que ele é o primogênito dentre os mortos se outras pessoas ressuscitaram dos mortos antes dele? Não está falando de morte física. Não está falando, assim como quando fala de criação, não está falando da primeira criação. Jesus foi o primeiro a ressuscitar da morte espiritual para a vida. Todos nós, por exemplo, vamos pensar em Lázaro, Lázaro estava morto nos seus pecados. E aí ele morreu fisicamente. E quando ele ressuscita, ele ainda é um homem que não nasceu de novo. Ele ainda é um homem debaixo da velha aliança, vivendo ainda nos seus pecados, aguardando a redenção através do Messias. Então Lázaro ressuscitou fisicamente, mas ele ainda era morto espiritualmente. Todos os outros do Antigo Testamento que ressuscitaram, eles não tinham passado da morte espiritual para a vida espiritual. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque ele volta de uma separação, onde ele sente a separação de Deus Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Para a vida espiritual. Ele volta, não apenas da morte física, ele se reconecta, ele nasce de novo. Se você pode me permitir aí o uso da palavra. Ele, assim como ele é o primeiro em tudo, ele é o primeiro desse novo tempo, que sai da morte para a vida. Então ele vai dizer, olha, Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo, assim como ele ressuscitou, você possa ressuscitar. Para quem tudo tenha supremacia, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero meditar com você um pouquinho nessa palavra paz. A gente está vendo um conflito no Oriente Médio, e as pessoas falam sobre fazer a paz.
O que significa fazer a paz? Dois povos que estão irreconciliáveis, que não tem conciliação, não tem acordo, e alguém vem e fala, vamos fazer a paz. Então, quando diz que pelo sangue foi feita a paz, foi estabelecida a paz, significa que terra e céu estavam rompidos. Homem e Deus estavam separados. E Jesus fez a paz. Entendeu? A paz foi feita. Né? Não é a paz no sentido que às vezes a gente pensa, né? Quero paz, quero ficar num lugar calmo, num lugar tranquilo. Era um contexto de guerra, de separação, de estar irreconciliado e ter sido reconciliado. Cristo fez a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então aqui confirmando o que eu estou falando para vocês, né? Vocês, como assim? A gente não tinha paz? Vocês estavam separados. Inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses 1:22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que, condição, continuem alicerçados e firmes na fé. Então, para a galera que defende aí que a salvação não se perde, já fica meio perdido aqui. Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho da supremacia de Cristo, o primogênito dentre os mortos, o primogênito da criação, aquele que nos tirou do império das trevas, que tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Tanto da primeira criação quanto da nova criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém, gente? Estou esquentando aqui. Estou sentindo algo diferente da parte de Deus, assim, quando a gente reafirma aquilo que a gente crê. Amém? O que nessa carta o apóstolo Paulo chama a nossa atenção a respeito das ordenanças do Antigo Testamento? Eu acho que vai servir muito para a gente, para falar sobre religiosidade, né? Sobre tradições, sobre costumes. Paulo vai enfrentar, quem viu a live da Carta aos Gálatas sabe disso, né? Que Paulo convertia as pessoas nas cidades da Ásia, e aí vinham os fariseus convertidos, que não eram tão convertidos assim, né? Continuavam sendo judeus, mas agora ouvindo sobre Jesus, mas querendo que o gentil convertido guardasse o sábado, fizesse a circuncisão, guardasse os costumes de Moisés, e aí a igreja precisou se reunir e falar, bem, o que é que nós vamos exigir desses novos convertidos, desses gentios? Porque toda a igreja do começo, é importante, eu falei isso em Gálatas, mas vou falar aqui de novo. Toda a igreja do começo eram judeus que se tornaram cristãos. Os primeiros cristãos, tá? Mas depois eram pessoas que adoravam vários deuses, que praticavam prostituição cultural, que comiam carne sacrificada em altar de deuses, de estátuas, carne com sangue. E a igreja precisou se reunir e falar, bem, o que a gente vai exigir dessa galera? Que eles se tornem judeus como nós, para depois se tornarem cristãos? O que é a exigência do nosso Senhor Jesus? E o que é um costume que Deus deu, que é legítimo, de uma aliança de Deus com Israel? A gente precisa entender que Deus tem, esse é o assunto para outro dia, mas Deus tem dois filhos na terra, né? Israel e a igreja. O que Deus falou para Israel está mantido. E o que Deus falou para a igreja está mantido. Né? E a igreja não tem que imitar, né? Querer ser Israel. Né? A igreja, existem coisas que são para Israel, existem coisas que são para a igreja. Então, em Atos 15, a igreja precisou se reunir, fazer um concílio e discutir, olha, o que a gente vai exigir desses gentios que Paulo está convertendo? Né? Paulo participou da assembleia lá. E aí eles falaram, se você ler Atos 15, eles vão falar sobre prostituição, porque era muito comum no mundo grego. Homossexualismo, prostituição era muito comum no mundo grego. Então eles vão falar, olha, isso aí não tem a ver com a lei de Moisés, isso aí a gente vai ordenar que os cristãos não façam. Comida sacrificada aos ídolos, comida com sangue, não. Então se você ler lá Atos 15, eles entendem que os gentios não têm que guardar sábado, não têm que circuncidar, e eles fazem aquelas recomendações ali para a igreja do Novo Testamento. Mas eu dei esse pano de fundo para você, agora vamos trazer esse contexto para a igreja de hoje.
Hoje a gente também lida como igreja, não estou falando da nossa igreja local, estou falando da igreja de Jesus na Terra, no Brasil. A gente lida com o desafio dos novos convertidos. Porque cada novo convertido vem com o seu costume, com a sua cultura do mundo. E aí ele chega na igreja, por exemplo, não quero entrar nesse debate, nem vem que eu não vou responder essa pergunta. Mas eles vêm com tatuagem, com piercing, só um exemplo, tá? Diversos costumes. Né? Diversos costumes. Com prostituição, com inveja, com mentira, com fofoca. E aí? O que é uma exigência da Bíblia, à luz da revelação do Novo Testamento, que o Senhor Jesus pede, e o que é um elemento cultural? Lembra da live que eu falei sobre a mulher muçulmana? Se uma mulher muçulmana, vivendo num país muçulmano, se converte ao Evangelho, eu tenho que dizer para ela que ela não deve usar a burca, cobrindo o seu rosto? Mas se ela não usar, ela é morta. Então, apesar dela crer em Jesus, ela deve usar a burca. Porque é um costume nacional. Então, a gente precisa conseguir, como líderes, ter essa sabedoria de se reunir com o presbitério, igual aconteceu em Atos 15, e discutir com nossos líderes. Olha, o que nós vamos impor, não como doutrina nossa, mas como doutrina do Evangelho, a essas pessoas. Porque é possível que a igreja, conforme ela cresça, ela receba influência cultural de vários lugares e ela comece a perder a sua pureza, a sua essência, e aquela igreja já não seja mais aquilo que o Senhor Jesus idealizou. Mas é possível também que a gente, tentando conservar a pureza, isso é um outro erro, a gente imponha às pessoas aquilo que Deus nunca impôs. E a gente possa estar afastando pessoas do caminho por exigências que Deus nunca exigiu. E é muito sério, é muito tenso isso. Então a liderança precisa se reunir, ouvir o Espírito Santo e conversar. Olha, o que nós vamos dizer aos novos convertidos sobre a cultura brasileira, sobre a cultura de São Paulo, sobre a cultura do Rio? Eu já morei na Bahia também, né? Sobre a cultura da Bahia. O que é um elemento cultural e o que é algo que afeta a nossa fé, que contraria os nossos princípios. Então foi essa discussão que aconteceu na igreja da Galácia, né, as igrejas da Galácia, e Paulo também vai abordar essa questão dos rituais de Moisés, da lei de Moisés, o que deveria ser exigido ou não, essas ordenanças da lei de Moisés na igreja dos Colossenses, que é o assunto da nossa carta. Pastor Felipe está aqui acompanhando. A religião que não religa mas afasta. Sim, a religiosidade acaba sendo, né? A pura e simples religiosidade acaba sendo afastando do propósito que deveria ser uma intimidade, uma reconexão com Deus, né? Apenas o cumprimento de ordenanças. E Paulo vai falar sobre isso, tá? Vamos lá, com muito respeito pelos irmãos de diversas denominações, quem sabe a sua história de igreja. Vamos deixar os traumas de lado, vamos para a Bíblia, tá bom? Colossenses 2,16. Quem sabe você está me ouvindo, né? Você tem uma história triste, às vezes, com ordenanças de homens, né? E às vezes com interpretações equivocadas, né, do Evangelho. Eu já visitei muita igreja, muita coisa, que a gente olha assim, isso não está correto, né? Mas a gente tem que tentar trazer aquele irmão para um novo nível, né, de revelação. Colossenses 2,16. Vamos ler? 16, 17, depois do 20 ao 23. Colossenses 2, 16. Portanto, não permitam. Então ele está falando para uma igreja de gentios, novos convertidos, que saíram da idolatria dos seus povos, que estão recebendo o evangelho através dele. E que podem acabar recebendo influência de alguns cristãos judaizantes. Tá? Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Isso dá o assunto para outra live, né? A questão da comida, como dentro do judaísmo tinha restrições mesmo. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E aí ele vai explicar rapidamente, talvez se você tem dúvida nesse assunto também, foca nisso aqui no 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, o assunto da carta é a supremacia de Cristo, né? A realidade encontra-se em Cristo. Então ele vai dizer, olha gente, o sábado
O sábado é Cristo. Cristo é o nosso descanso. Deus estava ensinando sobre o sábado para o povo no deserto para que a gente entendesse que a gente ia encontrar descanso em Cristo. Né? Ele vai falar, olha, as festividades, as celebrações, a questão da comida, as ordenanças, os sacrifícios, tudo aquilo ali era uma figura que apontava para a realidade que é Cristo. Então, 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, talvez ele esteja falando de alguma pregação daquele tempo, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Vamos para o 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regrinhas? A regras como não manuseie, não prove, não toque. Né? São as regras de rituais de purificação. Você sabe que Deus deu 10 mandamentos e mais outros preceitos da Torá. Né? Tinham ordenanças ali de Deus para Israel naquele tempo, muitas ordenanças. Mas os rabinos começaram a criar também interpretações em cima daquilo. E às vezes acontece também, tá? Não estamos aqui para falar mal um do outro, não é esse o objetivo, mas acontece muitas vezes de Deus dar a sua palavra e nós, líderes, criarmos regras que não são as regras da Bíblia. Né? E a gente não precisa ter medo de perder pessoas se a gente pregar o evangelho desagradar a pessoa e a pessoa se afastar. Mas você afastar uma pessoa do evangelho porque está impondo algo que o evangelho não impôs, foi exatamente o que o Felipe falou aí, a religião que afasta, é um peso de condenação sobre a liderança. A gente impor regrinhas, como ele falou aí, não manuseie, não prove, não toque, se isso não foi o que Deus ordenou. Todas essas coisas estão destinadas, versículo 22, a perecer pelo uso, porque se baseiam em mandamentos, vou repetir, porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então, quais são as regrinhas que nós não temos que seguir? As que se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente se aproveita desse ensinamento de Paulo. Não estamos debaixo da lei. Parece que a gente não está debaixo de lei nenhuma. A gente não está debaixo da lei de Moisés. Ok? Estamos vivendo um outro tempo. Mas isso não significa que a gente não esteja debaixo da lei de Cristo. Ou que não exista qualquer outro mandamento para ser seguido. Tem um livro do Luciano Subirá muito bom chamado Graça Transformadora, onde ele aborda muito profundamente esse assunto. Como tem muita gente hoje pregando a hipergraça e ensinando aí que praticamente não há lei, não há regra. Todo pregador que ensina sobre santidade, sobre guardar mandamentos, as pessoas acham que, nossa, ele é legalista, ele está falando não toque, não manuseie. Né? Eles já acham que não tem regra. A regra é não ter regra. E você vai ver que Paulo, em nenhum momento nos seus ensinos, é coerente com essa ideia. Ele está falando sobre a gente se libertar das ordenanças que dizem respeito a sábados, a festividades, a regras alimentares. Então está sendo muito claro que são as ordenanças da lei de Moisés e que são interpretados erroneamente por seres humanos. E aí no 23, para mim, ele encerra a questão. Se você tem alguma dúvida sobre o que é pecado, o que não é pecado, né? O que é regra humana, no 23 ele fala, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Olha a palavra religiosidade aí que o Felipe citou, né? Falsa humildade e severidade com o corpo. Na verdade, quando a gente vê alguém religioso, a gente pensa, nossa, como ele impõe uma disciplina ao corpo dele, né? Que força de vontade. Mas essas regras não têm valor algum. Forte isso, né? Para refrear os impulsos da carne. É isso aí, porque a pessoa é carnal. Então, se eu criar uma regra, tipo assim, você precisa usar calça comprida todos os dias. Parece uma coisa religiosa, assim, que mostra humildade, severidade com o corpo, mas isso não tem valor nenhum contra a carne. Essa frase de Paulo também
acaba com o ensinamento da hipergraça de que não há lei, né? Não tem regra para seguir. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, as regras que vocês têm que seguir são aquelas que freiam os impulsos da carne. É necessário frear os impulsos da carnalidade. Isso está totalmente coerente com os ensinos de Paulo. Mas o que ele está falando, olha, as ordenanças, os costumes, os ensinos meramente humanos, eles têm aparência de religião, mas eles não são capazes de lidar com a carnalidade, com a vaidade, com a nossa inveja, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Vocês lembram quando Jesus foi perguntar sobre lavar as mãos? Está em Marcos, se não me engano, capítulo 7. E aí fala, pode comer sem lavar as mãos, né? E aí Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Você lembra que os discípulos não entenderam isso? Eles vêm para casa e perguntam, Pedro pergunta, Jesus, mas que parábola é essa? Jesus fala, não tem parábola nenhuma. É literal. O que entra pela boca não é capaz de tornar o teu espírito impuro. E aí o autor Marcos faz um comentário dizendo, nesse momento Jesus considerou puros todos os alimentos. Então, a interpretação da igreja do Novo Testamento é que não havia problema de impureza espiritual com qualquer tipo de alimento. Entende? Não há essa restrição, né, que vai te contaminar. Mas as pessoas que impõem uma religião desse tipo parecem que estão fazendo algo religioso, mas não tem capacidade de frear a carne. Vamos para o capítulo 3, que já faltam 14 minutos para eu terminar. Eu achei até que eu ia terminar antes hoje, mas... Capítulo 3, então vamos falar um pouquinho sobre o que funciona com a nossa carne? Vamos lá. Capítulo 3. Já que vocês ressuscitaram, versículo 1, com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Eu amo esse capítulo. Leia com a sua reunião de grupo pequeno aí. Você quer ensinar alguém a viver em santidade? Se você ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então você tem que viver com os pés na terra e os olhos no alto. Como é a vida que o céu deseja que eu viva? Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Então, para você experimentar essa glória, versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, agora é a instrução para a igreja do Novo Testamento, né? Faça morrer a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, amor ao dinheiro, que é idolatria. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, falar mal dos outros, né? A linguagem indecente no falar. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, incircunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Você quer ver você ser capaz, né, de liderar pessoas como eu lidero no ambiente de direção de uma escola, né? Parece que as peças vão, às vezes, se chocar, ter atrito, né? Quando você lidera pessoas, tem atrito. E você não foi colocado no lugar de liderança para atritar com todo mundo também, não. Você tem que se revestir do amor, que é o elo perfeito. Quando a gente se reveste do amor, a gente para de se chocar. É como quando a gente coloca óleo nas juntas e elas param de fazer barulho. Elas passam a se encaixar perfeitamente, né? É o elo perfeito, o amor. 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Porque às vezes a gente precisa ouvir o que Deus fala ao nosso coração. Se algo não te traz paz,
Se tem uma coisa que eu tenho convicção é que eu não vou fazer nada que viole a minha consciência. Se existe algo que eu estou fazendo que está me agredindo, está me fazendo mal, seja no meu trabalho, seja algo que eu tenho que responder a alguém, algo que eu tenho que fazer que viola os meus princípios, eu não vou fazer isso. A paz de Deus seja o juiz em seus corações. Você não tem que fazer nada porque alguém mandou você fazer. Você tem que fazer porque, de fato, a paz não é a paz do seu coração. Tem gente que entende esse texto dizendo assim, o importante é meu coração ter paz. Não estou falando a paz do seu coração. Eu estou falando a paz de Cristo. Se você, de fato, sente que Cristo está em paz, Cristo não está agitado dentro de você. É o juiz em seu coração. Visto que você foi chamado para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O que é habite ricamente? Eu li uma vez uma interpretação desse texto que dizia isso. Pensa numa esponja de lavar louça. Enche com sabão e detergente. Até ela ficar encharcada. Todos aqueles poros se enchem de água. Se você apertar num pontinho, sai sabão, detergente. Se você apertar no outro pontinho, sai ali também. Onde você apertar, em qualquer ponto dela, tem sabão e detergente. Então isso é habite ricamente a palavra de Cristo. Onde você for apertado, sai a palavra de Cristo. Onde te apertar, a palavra habita ricamente em você. Isso que é habite ricamente a palavra de Cristo. Em você, ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E para fechar, um versículo que eu considero assim, que eu mais lembro de Colossenses, 3,17. Tudo que fizerem, por palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se você está assistindo essa live e você tem dúvida se uma coisa é pecado ou não, se você está vivendo em santidade ou não, que regra é meramente humana e que regra é divina para a sua vida, se você tem dúvida sobre a paz de Cristo dentro de você, eu acho que o versículo 17 resume tudo. Tudo que você fizer, seja uma palavra ou uma ação, faça no nome do Senhor Jesus. Se tem algo para fazer que você não pode fazer em nome de Jesus, não faça. Parei para pensar nessa aqui também. Para a minha vida. Se tem uma palavra para falar que eu não posso, no final dela, falar em nome de Jesus, eu vou conversar com a pessoa, eu vou ter uma conversa. Se eu não posso terminar aquela conversa dizendo em nome de Jesus, não posso ter essa conversa em nome de Jesus, então não posso ter essa conversa. Meu Deus. Tudo que fizerdes, sejam em palavras ou em obras, façam no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso aqui é o que respalda a nossa vida. Tá bom? Colossenses 3,17. Boa noite, Leca. Boa noite para o Julian, que entrou aqui também. Boa noite para todos que chegaram. A gente já está aqui há um tempinho. Se você deseja assistir essa live desde o comecinho, eu vou deixar ela salva aqui. Você vai poder assistir depois todo esse conteúdo e todas as outras lives. Mas para encerrar, faltam 8 minutos. Minha família já está aqui. Pegou para refletir, Dieguinho? Dieguinho está comentando aqui. Legal. Legal a interação de vocês, gente. Estou muito feliz pelo que fluiu aqui essa noite, né, na carta aos Colossenses. Eu só quero deixar mais um texto. Pode ser? Para fechar, Colossenses 4:16. Como era a prática da igreja do Novo Testamento, as cartas eram lidas. Chegou para me dar um oi, Leca. Tá certo. Boas férias, viu? Depois assiste aí com calma. Colossenses 4:16. Olha aqui. Olha o que ele fala sobre a igreja de Laodiceia. Quem conhece a igreja de Laodiceia? É aquela igreja lá do Apocalipse, que ela é reprovada pelo apóstolo João. Mas essa igreja aqui, Paulo também influenciou, né? E Paulo dá uma recomendação para essa igreja dos laodicenses. Você vê que os nomes das igrejas tinham a ver com as cidades onde elas estavam, né? Romanos, Filipos, Roma, Filipos, Éfeso. As igrejas da Galácia. A Galácia era uma região. Colossos era uma outra cidade do mundo grego aí. E a gente tem também a cidade de Laodiceia, né? Os cristãos laodicenses.
Paulo termina a carta se despedindo, falando de irmãos que são parceiros dele, de ministério, né? No versículo 16 ele fala: depois que esta carta dos Colossenses 4,16, depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Gente, olha que legal. Existiu, então são as curiosidades que eu gosto de deixar na jornada bíblica. Existiu uma carta de Paulo que não chegou até nós, né? Muitas outras existiram, mas a carta, por soberania de Deus, Deus não quis que chegasse, assim que eu entendo. Mas não chegou. Ele escreveu uma carta aos Laodicenses, né? A carta de Paulo aos Laodicenses. E ele vai dizer, olha, porque era costume da época. As epístolas traziam ensinos locais, mas também ensinos para os outros. Então os irmãos liam a carta de Paulo para eles e liam a carta para outra igreja. Era a maneira de se comunicar, era a chamada de vídeo da época, era a live daquele tempo, era a tecnologia que ele tinha à disposição para ensinar. E olha que preciosidade, né? A carta dos Colossenses chegou até nós. A gente foi abençoado essa noite. Se essa live abençoa a sua vida, encaminha aí para seus amigos e faz esse conteúdo tocar também a vida de pessoas. E tudo que você fizer, por palavras ou por obras, faça em nome de Jesus. Tá bom? Até a próxima segunda. A gente vai continuar na Bíblia, livro por livro. Cada semana um livro, tá bom? Da Bíblia, para você ter esse panorama todo. Se você deseja assistir as lives anteriores, volta lá no YouTube. Tem desde o Gênesis, YouTube Felipe Mouta. Tem todas as lives lá. Às vezes você precisa consultar para fazer um estudo, né? Um livro específico. E a gente pode estar estudando esse material juntos, tá? Até segunda-feira que vem. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Tchau, Karina. Tchau, Leca. Tchau, Gabi. Tchau, Casa Sacerdotal, que está comigo aí do Rio de Janeiro. Tchau, Ricardo. Depois me conta aí tudo que abençoou. Se você quiser escrever no privado, manda aí suas impressões, tá bom? Que seja benção esse tempo da gente aqui. Possa estar servindo, edificando a vida de vocês. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.